Meus amigos, temos a primeira semifinalista. A Espanha venceu a Alemanha por 2-1 na prorrogação, em um jogo decidido em vários aspectos de arbitragem, o que é uma pena, porque o que a gente esperava, na verdade, era que ela fosse totalmente decidida em quem tinha mais futebol. Era a final antecipada e a expectativa é que realmente tenha sido a definição do campeão da Eurocopa. Eu vejo assim, eu já tinha dito no vídeo anterior ao jogo, de que quem passasse, na minha visão, seria o grande favorito ao título da Eurocopa, e a Espanha vence na prorrogação com o gol do Merino inicialmente, 1-0, a Alemanha vira empatar nos minutos finais do tempo regulamentar com Florian Wirtz, e no segundo tempo da prorrogação, também nos minutos finais, faltando 2 minutos, Merino de cabeça viria a fazer o gol que decidiu e que deu a vaga à semifinal à Espanha, e que decide também a aposentadoria de Toni Kroos, né? Essa foi a última partida de Toni Kroos como jogador de futebol. Ele já havia anunciado que iria se aposentar independentemente do resultado da Eurocopa e que essas seriam as suas últimas partidas. Ele já tinha se despedido do Real Madrid, de clubes, e agora também fez a sua despedida. Não foi da melhor maneira. Obviamente que a história dele se tornaria ainda mais inacreditável caso ele vencesse a Eurocopa como seu último torneio, como em seus últimos jogos, vencesse a Eurocopa em casa, na própria Alemanha. Mas o time espanhol, que joga mais futebol do que a Alemanha no todo e na Eurocopa, foi uma atuação melhor como no geral do time espanhol, se classifica, mas deixando bem claro, a Espanha joga melhor a Eurocopa por completo, mas nessa partida, em vários momentos, principalmente a partir do segundo tempo, a Alemanha foi melhor do que o time espanhol, tá? O primeiro tempo é um momento em que a Espanha consegue realmente marcar muito em cima, dar muita dificuldade para o time espanhol, abre o placar com o Dani Olmo, inclusive uma participação direta de um jogador que entra no campo devido à lesão do Pedri, né? O Pedri sai machucado depois do contato faltoso do Toni Kroos. O Toni Kroos faz uma falta no Pedri aos 8 minutos de jogo, aproximadamente, e o Pedri sente uma lesão, aparentemente, pelo que a gente soube durante mesmo a transmissão, é ligamentar. A gente vai ficar atento às próximas avaliações, mas caso seja ligamentar, ele realmente está fora da Eurocopa. Lesão de ligamento é no mínimo 2-3 meses, no mínimo. E no fim, acaba que o substituto entra e decide, né? Porque o Olmo entrou muito bem na partida. Na verdade, foi uma partida decidida por jogadores que entraram durante o decorrer dela, né? Nenhum titular foi autor de um dos gols decisivos e tudo mais. O Olmo entra muito bem, a Espanha consegue manter uma estrutura de um 4-2-3-1 com uma linha firme de defesa, mas a principal base da seleção espanhola é do meio campo para frente, com Rodri e Fabián Ruiz sendo os dois primeiros caras da saída de bola do time, muito sólidos, muito bem defensivamente, mas também com muita qualidade de passe. O Olmo vindo ocupar esse espaço como meia mais à frente, as pontas extremamente utilizadas com a direita com Yamal e a esquerda Williams, que apesar de não terem feito um jogo do nível que vinham fazendo, foram muito bem, deram muito trabalho para a seleção alemã. Era sempre motivo de preocupação o Yamal e o Williams, a movimentação deles muito interessante. O Morata como o cara mais à frente, que não foi muito acionado porque a Alemanha no mais se defendeu bem, porém o Olmo foi o cara que conseguiu destravar o sistema defensivo alemão em determinado momento e fez 1-0, uma jogada muito bem construída pelo time espanhol. Ela passa pelo Morata, vai para o lado direito, se não me engano é o Yamal que fornece assistência para o Olmo chegar batendo ali e tirar do alcance do Neuer. A Alemanha necessitando do empate, necessitando de um gol para seguir viva, ela vai mais para cima, ela amplia sua marcação, começa a ocupar muito o campo do time espanhol. A Alemanha jogou praticamente o segundo tempo inteiro no campo do adversário, muito bem. O Andrich entrando muito bem, tem que se falar, ele deu mais um ímpeto defensivo maior do que vinha fazendo o Emre Can. Inclusive é até curioso, né, porque Emre Can e o Leroy Sané são escolhidos para serem titulares pelo Julian Nagelsmann. Não jogam bem, não fazem boa participação. Eu acredito que a questão principalmente do Sané tenha sido por velocidade, imaginando que a Espanha visse para cima no seu método de jogo de ter uma posse ainda vertical, mas jogar no campo do adversário, jogar com linhas altas, como a Espanha fez. Eu imagino que o Nagelsmann tenha pensado em fazer contra-ataques em velocidade com o Sané, que tem mais do que o Wirtz, mas não deu certo, ele jogou mal, pouco apareceu.
E aí quando ele volta a ter o time que começou a Eurocopa titular, com o Andrich de volante e com o Wirtz, o meia mais à frente, a Alemanha cresce, a Alemanha começa a ocupar muito o campo do adversário espanhol, e por mais que martelasse, só veio conseguir fazer o gol aos 88 minutos, né? Florian Wirtz, numa jogada que a bola é cruzada para a área, muito bem pelo Kimmich, se não me engano foi o Kimmich do lado direito, né? E ele consegue pegar uma bola de bate-pronto na entrada da pequena área, aproximadamente, tirar do alcance do Unai Simon, que vinha fazendo até boas intervenções, e dar números finais à partida no tempo regulamentar. Na prorrogação, esses jogadores já era muito claro a exaustão. O Toni Kroos a gente viu sentir algumas vezes durante a prorrogação, o Nacho sentiu algumas vezes, e começou a entrar muito o aspecto da arbitragem, né? Porque se a gente teve uma arbitragem muito impactante a níveis de cartões, né? Essa é a reclamação do lado espanhol, porque o Kroos, ele tinha que ser amarelado nos primeiros 8 minutos ali, quando ele fez a falta no Pedri. É um lance claro de falta, é uma entrada até temerária do Toni Kroos para cima do Pedri, que tirou o Pedri da competição, inclusive, tirou o Pedri da Eurocopa, algo que tudo indica. E ele veio fazendo mais umas 2 faltas durante o tempo regulamentar, que eram para cartão amarelo. Mais umas 2 faltas que ele talvez não tivesse feito caso já tivesse amarelado, mas ainda assim eram jogadas que poderiam ser novamente penalizadas com outros cartões amarelos que não foram dados. Ele só vem tomar o cartão amarelo já na prorrogação, quando no lance em contra-ataque da Espanha em velocidade, o Kroos puxa a camisa totalmente do Dani Olmo, e ele estava ciente que ele ia tomar o amarelo, uma falta tática, simplesmente para matar o ataque. Ele enfim toma o cartão amarelo, mas se caso ele tivesse sido advertido como deveria durante a partida, ele já estaria fora do campo há algum tempo, o que seria até trágico, porque o Kroos na sua última partida terminar expulso, que ele foi pouquíssimas vezes na carreira, seria até irônico e seria um fim bem ruim para a carreira que ele construiu, né? E no mais, mesmo com esse aspecto da arbitragem, viria só piorar na prorrogação com o lance que vai ser o mais discutido, né? O chute do Musiala, numa sobra de bola na entrada da área, chute do Musiala, e o Cucurella tá com o braço estendido ao lado do corpo, no seu lado esquerdo. E pra mim aquilo é muito pênalti, aquilo não tem o que ser discutido. O fato é que o VAR nem chamou, o juiz não dá um campo, ele alega que o braço tá junto, o que pra mim é bizarro, mas talvez ele não tenha muito visto, o ângulo dele tava mais pro lado direito do corpo do Cucurella, mas eu acho que o VAR tinha que ter sido chamado. O que está sendo alegado inicialmente é que tem um lance de impedimento anterior do Füllkrug no lance, né? Mas esse lance não foi nem mostrado na transmissão, a gente tem que começar a pesquisar mais isso, porque o lance geralmente é mostrado na transmissão, com o impedimento semiautomático, ele não foi mostrado, mas a gente não sabe se na cabine do VAR aquilo foi analisado, e por não ter tempo, já que o jogo estava movimentado, ele não foi dado. Caso tenha tido impedimento no lance imediatamente anterior ao momento que o Cucurella desvia a bola com a mão, ok, o pênalti tem que ser cancelado e o impedimento marcado. Caso fique essa coisa muito cinzenta, é difícil de conceber, né? Porque aquilo é pênalti e aquilo devia ter sido marcado. Fica esse aspecto da arbitragem até os 118 minutos, quando novamente Dani Olmo, que é o melhor em campo, não tem como negar, entra com 8 minutos e consegue manter o nível da Espanha, o desempenho lá em cima, e sendo o cara com mais ações ofensivas ou boa parte delas, e com gol e com assistência aos 118 minutos ele cruza a bola para o Merino desviar de cabeça e tirar um ímpeto alemão de uma Alemanha que foi melhor no segundo tempo, do tempo regulamentar, foi melhor durante a prorrogação, teve mais oportunidades, criou mais chances, consegue colocar uma bola a milímetros da trave no último lance do jogo, cruzamento do Miller, Füllkrug desvia de cabeça, e ele jamais vai esquecer aquele cabeceio que vai para fora do gol do Unai Simon, que estava vendidaço, não tinha mais o que fazer, só ficou olhando e torcendo para ela ir para fora. Ela passa do lado da trave e a Espanha, enfim, se classifica para enfrentar quem está jogando agora entre Portugal e França. Na verdade, não agora, porque o jogo começa daqui a 10 minutinhos mais ou menos, Portugal e França, inclusive, por isso eu vou finalizar isso aqui para poder assistir e mais tarde falar também com vocês da outra semifinal. Espanha classificada, era o time que mais jogava futebol, que foi melhor durante toda a Eurocopa. No aspecto do jogo, eu acho que a Alemanha merecia melhor sorte e seria mais justo, na minha visão, se fosse definido nos pênaltis por tudo que aconteceu. Mas no todo, a Espanha é a grande favorita ao título, mostrou a força batendo a Espanha em casa e dificilmente alguém vai tirar o título de campeão da seleção espanhola. Um time jovem, mas que já produz muito e muito resultado na mão do De La Fuente. Valeu, tamo junto, pessoal, até o próximo vídeo, até daqui a pouco, no mais, eu acho que o vídeo sobre França e Portugal sai ainda hoje. Tchau, até o próximo.